Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 3 a 6. Diz assim a palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da sua glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Oremos. Senhor Deus, fale conosco através de tua palavra e que ela possa nos alimentar o coração, a alma, governar nossas paixões, dirigir nossos pensamentos. Nos alimente, Senhor, porque sem a tua palavra nós minguamos a vida interior, minguamos o olhar para este mundo pelas lentes do Evangelho, e este mundo não consegue de alguma forma ser um mundo a ser vivido por nós se não for pela lente do Evangelho. Que jamais nos falte essa lente, para que o mundo, a igreja e nós mesmos não sejam enxergados apenas por aquilo que eles são, mas também por aquilo que um dia serão. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos falar de eleição hoje. Descuidado, eu sei que a gente está há uma semana das eleições. Não é sobre essa eleição que a gente vai falar hoje. Apesar dessa eleição ser suficiente para mostrar o quanto a gente é muito, mas muito limitado nas nossas escolhas. Ela é suficiente para mostrar como a gente não sabe escolher. Ela é suficiente para mostrar para a gente como nós temos dificuldades enormes de escolher. Escolher não é fácil. Mas quando se trata não desta eleição, mas da eleição divina, aí todo mundo é mestre em eleição, doutorado em eleição, PhD em eleição. Todo mundo sabe escolher. Todo mundo sabe escolher muito bem, e por isso consegue avaliar as escolhas divinas a ponto de dizer: Deus não é tão bom assim, esse Deus da eleição, esse Deus que escolhe. A gente vai falar sobre isso sim, a gente vai falar sobre um tema que não é um tema popular e que deveria. Lamento que o tema da eleição não seja um tema popular em nossas igrejas. Lamento profundamente. Esse tema ele é importante por várias razões, não só porque ele está encadeado com todos os outros temas que estamos abordando ao longo dos domingos, mas porque o tema da eleição nos coloca no nosso lugar devido. Deixa eu te dar um exemplo. Apesar da maior parte da minha infância ter sido vivida no Rio de Janeiro, a minha adolescência foi toda na região do ABC. E a gente tem gente aqui do ABC. E talvez aqueles que moraram, viveram ou vivem no ABC, principalmente em Santo André, sabem que quando você ia jogar bola com os meninos, você tinha sempre o fenômeno do escarrado. O escarrado é aquele que ninguém quer que jogue no time. Eu vou abrir meu coração para vocês hoje. Eu era um escarrado. E a vida de um escarrado não é vida fácil. Porque o escarrado quer entrar no time. O escarrado quer jogar no time. E é tão interessante porque a vontade de entrar no time é tão grande que o escarrado sonha jogar no time. Ele se sonha dando drible, na minha época, como o Zico daria. Ou como os de hoje pensam no Messi. E ele se vê jogando bem como o Messi,
fazendo um gol de placa, e todos aqueles amigos que escarraram, gritando o seu nome, e na arquibancada as menininhas, né, gritando o seu nome, aquela coisa toda. O escarrado é assim, sonha com isso, mas acorda com outros gritos, que não são os gritos que ele gostaria de ouvir. São os xingamentos. Como que você erra? Como que você falhou nisso? Como que você perdeu esse gol? Eu nunca me esqueço, estou abrindo meu coração para vocês hoje, nunca me esqueço. Minha mãe, inclusive, comprou a camisa do time errado. Eu não vou falar, não vou contar essa história, porque também a vergonha precisa de limites. Minha mãe comprou a camisa do time errado, e ela, por boas razões, claro, ela não ia permitir que o filho dela usasse uma coisa daquela. Mas o fato é que para jogar no time tinha que usar aquela coisa. E eu não usei, eu usei o que parece com a coisa, mas não é. E fui escalado. Deu tudo errado, irmãos. Então é difícil ser rejeitado. É difícil você ser excluído. É difícil você não ser escolhido para o time. Mas é mais difícil quando o professor de educação física é que te escolhe para jogar naquele dia. Não foram os colegas. Você é o escarrado. Eles não escolhem você, mas é o teu professor que te escolhe. Não basta ele escolher. Você quer que os seus amigos te escolham. E talvez a escolha dele seja a pior de todas as escolhas para você. Porque você não queria ter sido escolhido por ele. Você queria ter sido escolhido pelo grupo. Sobre isso que a gente vai falar. É sobre a eleição e a sua contrapartida, a exclusão, a dor da exclusão. Não é por pouco, é por muito que a gente não resolve falar sobre a eleição. Porque a gente não quer colocar a mão na sujeira. E a sujeira é a questão da exclusão. A exclusão é um tema feio. A exclusão é um tema por si só doloroso. É um tema intragável. Porque muitos de nós já vivenciamos momentos de exclusão na vida. Em algum momento de sua vida, você consegue perceber o que significa a exclusão. Então, todas as coisas que a gente vê, quando a gente vê na escola a questão do bullying, você vê instituições, não só escolas no ensino médio, você vê uma universidade em que alunos estão praticando bullying e sofrendo muito por conta disso. E a exclusão, ela é algo que nos acompanha. Depois ela aparece também na igreja, entre os próprios irmãos, aparece às vezes nas próprias famílias. Existe alguém da família que é excluído de todos os outros familiares. Então a gente sabe muito bem o que é exclusão, a gente sabe a dor da exclusão. Então por isso, a gente às vezes não quer falar sobre a exclusão, porque a exclusão pressupõe eleição, pressupõe escolha. Mas eu preciso, antes de voltar ao texto, dar mais uma volta no parafuso deste problema que estou apresentando a vocês. Eu era o escarrado. Mas eu tinha um amigo que também era escarrado. Mas ele não estava nem aí. Ele não queria, porque não gostava de jogar futebol. Ele não queria estar no time. Então, para ele, quando as pessoas... Sabe aquele momento? Qual é o momento glorioso do escarrado? Sabe qual é o momento glorioso do escarrado? É o momento matemático. Está faltando um. E precisa compor o time. É o momento glorioso que o escarrado se sente querido. Não, vem jogar, a gente precisa... Não é por causa das suas habilidades, não é porque se não tiver aquele ali, não vai rolar a partida. Está entendendo? Então, esse meu amigo, que também era escarrado, não gostava. Mesmo quando era chamado, ele falava, gente, eu não sei jogar, eu ficava lá. Às vezes a bola bate nele e entra no gol, o povo grita o nome dele. Ele está ali nem aí, porque o povo gritou o nome dele. Ele quer sair dali, ele não gosta daquilo ali, ele não quer estar envolvido com aquilo ali. Quando a gente fala da eleição, a gente não está falando só de uma escolha feita. A gente está falando de vontades. A gente está falando de quereres. Quando você quer alguma coisa, é tão legal, né? Mas e quando você é querido? Você sabe o que é não ser querido, o que é ser uma persona não grata. O que é não ser querido no ambiente.
E você chega e você sabe que você não é benquisto ali. Mas o oposto também vale. Você sabe, quando você é benquisto num lugar, o que aquilo representa para você. Ser desejado, ser querido. O texto que nós acabamos de ler fala muito sobre isso. Fala sobre eleição, fala sobre desejo, vontade, amores. A eleição é um tema não racional, é um tema amoroso. A eleição não é um tema calculista, frio. Tá certo? Eu escolhi aquela bela moça que está aqui à minha direita. Eu a escolhi, ponto final. Eu a quis, você está entendendo? A escolha não é assim, olhando para os determinados fatos, determinados padrões, determinadas alturas, não é ela. Eu não fiz conta. Ela foi um caminhão que me atropelou, você está entendendo? Não tem mais jeito. Eu não tenho como resistir. Não é uma questão de resistir. Ela me impactou de uma tal forma que desde o dia que eu estava tocando na igreja e quando ela entrou, eu perdi o compasso e até hoje estou tentando achar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ela me afetou de uma tal maneira que eu a desejei, eu a quis. Mas eu não posso dizer assim que eu sou um animal. Eu precisei escolher. Eu precisei dizer, você é minha escolha. Não é simplesmente uma matemática. A eleição não é da ordem da matemática. Deus não faz matemática nas suas eleições. Eu ia fazer uma brincadeira agora, mas a gente está uma semana, eu vou esperar passar a semana para depois fazer esse tipo de brincadeira. Nosso forte realmente não é a matemática. A gente não sabe fazer contas. Nosso texto está dividido em 3 partes, que vão nos ajudar a pensar esse problema que eu acabei de colocar para vocês. E ele é dividido em três partes, da seguinte forma. Ele nos fala de uma grande bênção que Deus dá para os seus. Porque Paulo, quando escreve aos Efésios, quando a gente lê os versículos 1 e 2, a gente descobre que ele não está escrevendo uma epístola para todos os seres humanos da face da terra. Ele está escrevendo para a igreja. Ele está escrevendo para os redimidos. Ele está escrevendo para aqueles que foram eleitos e alcançados pela graça de Deus e que estão reunidos numa coisa chamada igreja, membresia. É para essa membresia que ele está se dirigindo. E ele apresenta, logo de cara, as bênçãos que Deus deu para este povo, as bênçãos que Deus derramou sobre este povo. E ao derramar as bênçãos sobre este povo, ele explicita na sequência quais bênçãos são essas. Das inúmeras bênçãos que ele apresentará a seguir, eu destaquei as 2 primeiras, que é eleição e predestinação. Jonas, como isso então está organizado no texto? Nós lemos do versículo 3 ao versículo 6. O versículo 3 fala da bênção. Deus nos abençoou. Versículo 4, segunda parte. Deus nos escolheu. Versículos 5 e 6, terceira e última parte. Deus nos predestinou. Então, Deus nos abençoou, Deus nos escolheu, Deus nos predestinou. Começamos com o primeiro. Deus nos abençoou. Versículo 3, observe como ele começa. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente já tem que parar agora, não dá nem para continuar. Porque o texto de Paulo começa com culto, começa com louvor, ele começa doxologicamente, começa adorando, começa louvando, começa cantando. Vocês lembram quando nós estávamos estudando sobre a graça e nós falamos que Paulo, depois de apresentar em Romanos tantos argumentos preciosos sobre a graça de Deus, chega um determinado momento em que ele não consegue mais continuar a reflexão e ele oferece um culto. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria, lembram disso?
Então toda a teologia levou ele a um culto. Agora o culto vai levar ele a uma teologia. Ele então começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E bendito é uma coisa muito difícil de se dizer a Deus, principalmente quando a gente entende o que significa a palavra bendito. A palavra bendito aqui significa: abençoado nós te fazemos, ó Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E a primeira pergunta que a gente faz é: como eu poderia abençoar a Deus, o Pai? Então a primeira coisa que nos chama a atenção é a postura de Paulo, que abençoado seja, ele diz, aquele Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele nomeia o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo como aquele que é abençoado por nós em louvor, em culto. Quando nós entoamos os nossos louvores, quando nós glorificamos a Deus, nós estamos dizendo em alto bom som: bendito és, abençoado és, Senhor. Nós estamos dizendo a Deus e proferindo a Deus nossas palavras de amor. Ao dizermos bendito és, Senhor, nós não estamos apenas ali fazendo teologia, nós estamos louvando, nós estamos entoando os nossos cânticos a Ele, nós estamos exaltando o Seu nome, nós estamos glorificando o Pai. Mas observe como Paulo constrói essa bendição a Deus o Pai. Ele diz: abençoado és, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Observe que Paulo está chamando a atenção para o fato de que a própria dádiva, a própria bênção que damos a Deus, primeiro recebemos dele. Nós estamos dizendo: abençoado és, Senhor, porque antes tu nos abençoastes. Estamos abençoando aquele que nos abençoou. É a linguagem da devolução, é a linguagem da dádiva que se volta novamente ao doador. É o doador que dá e que agora recebe daqueles que foram e receberam a doação, a dádiva que volta para ele em louvor, em glorificação, em exaltação. Portanto, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. A pergunta que não quer calar: como o Pai nos abençoou? O Pai nos abençoou em Cristo Jesus. Ele não nos abençoou simplesmente. Ele não olhou para você e para mim e nos abençoou. Ele nos abençoou em Cristo Jesus. É porque nós estamos em Cristo Jesus que Ele nos abençoou. Ele não derrama essa bênção que volta para Ele em exaltação, louvor e júbilo àqueles que estão fora de Cristo. Aqueles que não estão em Cristo não recebem essas bênçãos que voltam para o Pai em louvor e adoração e exaltação. Ímpios não prestam culto a Deus. Ímpios não confessam seus pecados, ímpios não se quebrantam diante do Senhor, ímpios não se submetem à palavra do Senhor, ímpios não vivem de acordo com as doutrinas das Sagradas Escrituras e do Evangelho, ímpios não se submetem à soberania de Cristo Jesus. Portanto, Paulo está dizendo que bênçãos celestiais foram derramadas em Cristo Jesus, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Outro ponto importante desse versículo: essas bênçãos não são quaisquer bênçãos. Paulo qualifica como bênçãos espirituais. O que são bênçãos espirituais? Dinheiro, bens materiais, inteligência. Os bens espirituais, Paulo vai elencar nos próximos versículos. Porque esses bens são chamados de espirituais, porque são bens que têm uma origem, um ponto de partida que não é terreno.
São bênçãos espirituais porque vêm de regiões celestiais, porque tem a sua origem em Deus. Não é algo que você faz, não é algo que alguém faz para você, não é um presente, não é uma dádiva que alguém pode te dar com os insumos da terra. São bênçãos espirituais, porque são feitos com insumos espirituais, as bênçãos são feitas, essas espirituais são feitas dos céus, elas são celestiais. Então já sabemos que o abençoado que nos abençoa é o Pai. Sabemos que aqueles que são abençoados pelo Pai são aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabemos que o Pai abençoa em Cristo Jesus, portanto as bênçãos espirituais não são para todos os seres humanos. Os seres humanos não vão receber as bênçãos espirituais porque são humanos. Eles vão receber as bênçãos espirituais porque estão em Cristo. Por isso a pergunta para você nesta manhã não é se você é um ser humano, é claro que você é um ser humano. A pergunta é se você está em Cristo. Mas aí vem a pergunta: quais são essas bênçãos espirituais? Paulo fala de eleição, predestinação, redenção, selo do Espírito. Nós vamos nos concentrar em apenas duas. As duas primeiras: eleição e predestinação. Essas duas primeiras bênçãos são espirituais, não são obras humanas. Elas vêm das regiões celestiais, elas são espirituais, não são feitas por homens. É feita por Deus, é uma obra feita por Ele. E a primeira obra, versículo 4, Deus nos escolheu. Observe o que o texto diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Primeira coisa importante, Paulo não está dizendo que simplesmente Deus nos escolheu. Ele está dizendo, antes da fundação do mundo. Isso faz toda a diferença. Eu escolhi a Ju, mas eu não escolhi a Ju antes de eu nascer. Eu tenho condições para isso? Eu posso fazer isso? Alguém consegue imaginar como escolher alguma coisa antes de nascer? A Bíblia diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Sabe por quê? Porque Ele não é o seu gerador. Ele não te gerou. Você não é a quarta, quinta, sexta, sétima pessoa da Trindade. Você é uma obra das mãos dEle. Ele te criou. Ele te fez. Ele te forjou. Portanto, Ele sabe. Ele conhece a sua obra. Ele conhece aquilo que Ele faz. Não só Ele conhece aquilo que Ele faz, mas Ele conhece as condições para as quais Ele faz o que faz. Nem eu, nem você conseguimos entender ou mensurar a inteligência divina. Ninguém que faz teologia pode sair no final do curso de teologia dizendo: me tornei expert em Deus, estou fazendo agora meu doutorado em Deus. Ninguém pode ser especialista em Deus. Ninguém vai se especializar em Deus. Ninguém pode mapear a mente divina. Você não pode dizer, dadas as devidas circunstâncias, eu posso adivinhar o que Deus está dizendo. Não. Você não pode antecipar a Deus. Você não pode dizer assim: hoje eu vou fazer um negócio tão extraordinário que eu vou, tão cabuloso, que Deus vai se assombrar comigo, vai dizer: ei, garotão, você é bom mesmo, vem pro meu time. Você pode imaginar, sonhar e dizer assim: eu vou impressionar, eu vou batalhar para ocupar o lugar no time e entrar para esse time. Você vai ver, eu vou fazer de um jeito tal que eu vou surpreender ele. Você não vai surpreender, ele sabe o que você fez. Ele sabe quem você é. Ele te conhece. É desvantajosa a nossa batalha com Ele, porque estamos lidando com um ser que sabe de nós mesmos mais do que nós mesmos sabemos de nós mesmos.
Entortou aí? Em outras palavras, o que eu disse? Que você não sabe nada sobre você, ele sabe tudo sobre você. Quem você acha que vai ganhar quando você tiver uma crise de identidade? Não sei quem eu sou. Deus, portanto, ele está numa situação e num contexto completamente diferente do nosso. E a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, ele nos escolheu. Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, que se é antes da fundação do mundo, não pode ser por alguma coisa que você faça ou deixe de fazer. Não é porque você é bom em uma coisa, não é porque você é fiel em uma coisa, não é porque você é habilidoso ou porque você é horroroso, porque você não sabe fazer as coisas direito. A eleição não poderia ser pelo que você pode fazer. Na eleição, pense, todos foram escarrados. Não há habilidades, não há nada que você possa fazer que Deus possa olhar e dizer assim: uau, você ajudou os pobres, você é uma pessoa correta, paga os seus impostos, não fala palavrão, não bebe, não fuma, porque esses são os itens para a gente dizer que uma pessoa é crente, é santa. Então, muito bem, Deus está olhando para você e dizendo: vem para a minha igreja. O problema é que você não sabe que ali você está diante de um demônio. Mas eu estou adiantando uma coisa que eu quero falar só no final. Voltemos. Então, antes da fundação do mundo, Deus escolhe para tirar logo de cara que qualquer opção, qualquer justificação para a escolha divina foi por nossos méritos. Porque foi alguma coisa que a gente fez. Então não tem mérito nenhum. Não fizemos alguma coisa para merecer a salvação. Não fizemos absolutamente nada. Então fica a pergunta: mas por que ele me escolheu? Por que eu? Para um crente, a única coisa que deve passar em sua cabeça é essa pergunta: por que eu? E um crente que faz essa pergunta já conseguiu transcender o diante dos homens para o diante de Deus. Sabe qual é a maior dificuldade? Principalmente aqueles que cresceram na igreja como eu sabem como funciona esse negócio. Você pode crescer vivendo numa igreja, cuidado com o que os irmãos vão pensar de você. Entende? É o diante dos homens o tempo todo. Se você pega seus filhos e diz assim para eles: sejam bonitinhos, sejam comportadinhos, não façam nada de errado, porque se as pessoas da igreja, você é filho de pastor, você não pode, se você fizer isso, você está errado, tá certo? Não faça isso. Quando você faz isso, você está criando um demônio. Porque a igreja já tem um monte de demônio. Os demônios que vão olhar para o filho do pastor ou para o filho do seu filho e vai dizer: mas você é filho do diácono, e você tinha que estar sabendo essas coisas. A pior coisa do mundo é você criar um filho para viver diante dos homens e não viver diante de Deus. Você tem que olhar para o seu filho, para a sua filha, quando eles erram, e dizer assim: Senhor, é o mesmo material que o meu, mas eu estou feliz. Não porque ele errou, mas porque ele está sabendo como lidar. Ele está pedindo perdão, ele está confessando os seus pecados, ele veio falar. Ele veio dizer a dor do pecado. Ele veio mostrar a dor do... Você está entendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? Não é pra... Uma igreja que cria membros bonitinhos e comportadinhos é a pior igreja do planeta. Eu amo nossa igreja porque nossa igreja só tem gente doida. Começa com pastor, é só gente doida. É gente desequilibrada. Eu amo gente desequilibrada, eu me sinto em paz. Eu fico em paz, meus irmãos. Quando eu vou para uma igreja que está tudo no lugar certinho, eu fico assim: meu Deus do céu, alguma coisa está errada. Não é possível que é tudo tão bonitinho assim. Não é possível que é tudo tão certinho assim. Quando uma pessoa diz para mim: minha igreja não tem problema nenhum, eu falo: pô, eu estou falando com um demônio agora. Porque é Satanás que faz a igreja ficar assim em paz. Para ninguém tocar nos problemas, para ninguém tocar nas questões, para nada ser trabalhado, não haver confissões, não haver tratamento de caráter, não haver mudança de personalidade. Uma igreja que não acredita nisso, meus irmãos, ela está fadada ao fracasso. A igreja não é de gente equilibradinha, não, é de desequilibrada.
Se você é um desequilibrado e está nos visitando hoje, seja muito bem-vindo. Essa igreja é para você. É para igrejas de pessoas como Pedro. É sim, é não, e toma um safanão de Jesus, e dali a pouco tá Jesus dizendo, você foi usado pelo Espírito. É assim. Então, antes da fundação, está dizendo para mim e para você que a igreja não é um lugar de pessoas que têm méritos para estarem ali. A igreja é uma reunião de pessoas que a gente está olhando um para o outro dizendo assim, meu Jesus, eu sei porque Deus me salvou. Eu estou no lugar certo. Eu vim para o lugar certo. Mas observe que a eleição não é fria e calculista. Deus, antes da fundação do mundo, fez assim, unidunite, pá, vou escolher esse lado. Só um estúpido que escolhe as coisas da vida assim, pensaria assim de Deus. É assim que você decide a vida do seu filho, da sua filha, dos seus relacionamentos, do seu amigo, da sua igreja. Unidunite, eu escolho isso aqui, porque simplesmente eu quero. Se você consegue ter consciência e fazer escolhas morais, quem dirá o Senhor? Quem dirá Deus? Nós não podemos entender a escolha, isso é legítimo. Nós podemos ficar em aflito, o coração aflito, Senhor, por que eu? Por que o Senhor lida assim? Por que o Senhor não salvou todo mundo? A gente pode ficar uma luta interna e não entender os propósitos de Deus. Mas o que a gente não pode fazer é negar o que Deus está dizendo, que antes da fundação do mundo, Ele escolheu o seu povo. E se Ele é justo, misericordioso e bondoso, a sua escolha não pode ser injusta. Segundo, ela não é feita por méritos, então por qual cargas d'água Deus nos salva, Deus nos escolhe? Pelos méritos de Jesus. Você hoje foi escolhido por Deus para estar adorando ao Senhor e amando o seu Senhor, não pelos seus méritos. Você estava em perigo, você estava no meio de uma ponte, era só uma linha te segurando, era um galho te segurando, não havia mérito algum para você se salvar, foi Cristo que deu a vida por você. Os méritos são dele, ele é o herói, você não é o herói. Você não pode se salvar, você não pode olhar para você e dizer com suas condições, eu posso me salvar. Você é incapaz de se fazer feliz, criatura, como você seria capaz de se salvar? Você não consegue fazer uma escolha boa para a sua vida. Você mesmo nas suas escolhas vai percebendo quantas escolhas erradas você faz. E como você hoje paga por escolhas erradas que você fez no passado. Você e eu sabemos quão difícil é fazer escolhas. No entanto, quando Deus nos escolheu, Ele não estava confiando que você iria ser fiel. A confiança de Deus não estava em você. A confiança de Deus estava em Jesus. A Bíblia diz que Deus nos escolheu nele. Foi em Cristo. Se Deus não pudesse confiar em Cristo, Ele jamais nos resgataria da morte. É porque Ele pode confiar em Cristo e nos méritos de Cristo, que Ele pode ter você hoje. Ele pode possuir o seu povo e derramar sobre o seu povo bênçãos celestiais. É pelos méritos de Jesus, é porque Ele obedeceu, é porque Ele é fiel, é porque Ele não falhou, é porque Ele foi justo, é porque Ele cumpriu a vontade do Pai, e é porque você está nele, que portanto você foi escolhido e salvo. Qual é a finalidade da eleição? Quando você escolhe algo, você escolhe simplesmente porque você tem uma razão para aquilo. Qual é a finalidade da eleição? Para que Deus nos escolheu? Por que Deus nos escolheu? A Bíblia diz, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele.
para sermos santos e irrepreensíveis. Percebeu isso? Para sermos santos e irrepreensíveis. Então, quando você lê lá as cartas pastorais dizendo que o presbítero tem que ser irrepreensível, já viu isso? Marido de uma só mulher, etc. Isso não é só para o presbítero, não, viu? É para você também. Você não pode ter duas mulheres, não, viu, filho? Está entendendo o que o texto está dizendo? Que ele elegeu, ele escolheu esta igreja para ser santa e irrepreensível. É nessa hora que a gente fica bambo, não é? Passe agora uma reflexão sobre o seu coração e responda a seguinte pergunta: é você um santo irrepreensível? Você vive de uma forma irrepreensível? Se for diante dos homens, sim, é possível. É possível os homens não pegarem você. É possível os homens não verem você errar e falhar. É possível os homens não enxergarem as vilezas do seu coração. É possível os homens não perceberem as maldades que precisam ser tratadas pelo Evangelho de Cristo Jesus em você. E é possível as pessoas acharem que você é uma pessoa extremamente santa, irrepreensível. Porque diante dos homens, nós podemos viver de uma tal maneira que parece que nós somos santos. Parece que, portanto, somos irrepreensíveis. Mas Paulo não está dizendo que ele nos predestinou para ele, nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante da igreja. É isso que o texto está dizendo? Não, o texto não está dizendo que Deus escolheu você nele para você ser santo e irrepreensível na igreja. Ele está dizendo que ele escolheu você para ser santo e irrepreensível diante dele. E agora a coisa fica estreita, porque diante da igreja você pode viver de forma irrepreensível. Diante do Estado você pode cumprir suas obrigações. Você pode cumprir suas obrigações como pai, você pode cumprir suas obrigações como mãe, você pode cumprir suas obrigações como um pastor, você pode cumprir suas obrigações como um diácono, você pode cumprir suas obrigações como um membro de uma igreja local, você pode cumprir todas as suas obrigações diante dos homens. Mas a pergunta não é diante dos homens, a pergunta é diante de Deus. E é por isso, nesse exato momento, que todo crente, nessa hora, começa a glorificar o Senhor pela eleição. É aqui, diante de Deus. Quando não estamos mais diante de ninguém, e nós sabemos que somos pecadores, que não conseguimos viver a vida santa que a Bíblia nos diz que temos de viver, que não conseguimos ser irrepreensíveis. É nessa hora que a gente diz: Senhor, como eu poderei ser tua igreja? Como eu poderei ser um crente se eu não consigo ser santo nem irrepreensível? É nessa hora que um peso enorme vem sobre nós e nós dizemos: como podemos ser santos e irrepreensíveis diante de Deus? Porque diante dos homens a gente pode até conseguir, mas e diante de Deus? E aí nós encontramos a grande notícia, que vem com o terceiro e último ponto. Ele não apenas nos abençoou, não apenas nos escolheu, ele nos predestinou. Escolher é uma coisa, dar um destino é outra. Ele nos escolhe e nos dá um destino. Observe qual é o destino. Em amor, nos predestinou para ele. Qual é o destino de todo crente? Deus. Você foi destinado para ele. Você foi destinado para alcançar apenas nele o êxito de toda a eleição. A eleição, ela justifica apenas o seu trajeto para ele.
Você foi destinado previamente, mediante essa eleição, antes da fundação do mundo, para atingir a Deus. Então você diz, mas como? Como eu vou atingir a Deus se eu não sou santo nem irrepreensível? Como eu posso atingir o alvo da predestinação? Como eu poderei atingir a Deus se não consigo viver em santidade e irrepreensivelmente diante dEle? A Bíblia diz 3 coisas importantes na predestinação. Primeiro, Ele é o alvo da predestinação. Segundo, observe o para. Veja, em amor nos predestinou para Ele. Segundo, para sermos adotados como seus filhos. Então, a predestinação não só tem a finalidade de colocar Deus como alvo de nossas vidas, mas nos tornar filhos adotivos. E essa adoção acontece exatamente por meio de Cristo Jesus. Uma vez unidos a Cristo, uma vez estando em Cristo, somos filhos de Deus por adoção, por meio da obra de Cristo Jesus. Mas em terceiro lugar, a predestinação não é apenas para Ele, não é apenas para a adoção, mas ela é também para louvor e glória da sua graça. A predestinação é um louvor a Deus. A pergunta é por quê? Pela sua graça. Que graça? A graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Qual é a graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado? Perceba que o versículo de número 5 a 7 é um versículo que começa com amor e termina com amor. Percebeu isso? Em amor, Ele nos predestinou. Mas veja, para o louvor da graça que nos foi gratuitamente dada no amado. Ou seja, toda a relação de eleição e predestinação é embebecida de amor. O Pai ama o Filho ama o Pai e o Filho amam o povo eleito pelo Pai, o Filho dá a vida dele para que o povo amado pelo Pai seja salvo, porque esse povo não vai se voltar para ele ser salvo se o Filho não se entregar, mas o povo, quando é salvo pelo Filho, reconhecendo que não foi salvo pelos seus próprios méritos, mas pelo sacrifício do grande herói da redenção que é Jesus Cristo, em vez de viver ensimesmadamente, em vez de achar todo-poderoso, esse povo se volta para Deus e rende graças a Deus pela sua misericórdia, pela sua dádiva, e faz isso em amor, porque foram salvos pelo amado de Deus, foram salvos pelo sangue do amado, pela entrega do amado. A história é uma história de amor. Portanto, toda a predestinação não é simplesmente uma orientação de Deus para dizer, você vai para o céu e que se lasquem os outros. Antes de tudo, a eleição e a predestinação é a história de como Deus salva aqueles que não seriam capazes de salvar por si mesmos. E a pergunta é por quê? Como a gente encerra a nossa exposição? O problema não é você querer fazer parte de um time e não ter méritos, ser ruim. O problema é você não querer. O problema é aquilo não fazer sentido algum para você. O problema é o time, o jogo, tudo aquilo que envolve o jogo, todas as alegrias do jogo, tudo aquilo não faz o menor sentido para você. Não vai importar para você ser escolhido ou não. Não vai importar para você ser escarrado ou não. Você ser condenado, você ser salvo, pouco importa para você, porque aquele jogo não te interessa. Aquilo não te causa nenhum desejo, aquilo não te causa nenhum prazer. Você não quer, simplesmente você não quer. Quantos estão aqui e que poderiam dizer com todas as letras que gostariam de estar aqui por suas próprias vontades,
A gente só consegue estar aqui, meus irmãos, porque alguma coisa nos atropelou no meio do caminho. Porque alguma coisa nos tocou de forma tão poderosa. Porque recebemos uma graça tão preciosa sem merecermos, que a gente não consegue mais viver sem isso aqui. A gente quer Deus. A gente quer as coisas de Deus. E sabe qual é a maior dor de um crente? É que quando ele quer as coisas de Deus e ama a Deus, ao mesmo tempo ele está lidando com o pecado, ao mesmo tempo ele está lidando com as ofensas que ele faz contumazmente diante de Deus, e ele está dizendo: Senhor, como eu posso te querer e ser tão ruim? Eu quero o Senhor, mas eu não sou bom. Eu quero estar nesse jogo, eu quero estar aqui nessa membresia, eu quero estar na igreja, eu quero adorar, eu quero cultuar, eu quero estar entre meus irmãos, mas eu não sou bom o suficiente. Meu coração é entrevado, meus pensamentos são impuros, eu sou indigno dessa igreja, eu sou indigno da mesa, eu sou indigno da confiança dos irmãos, eu sou indigno do testemunho dessa igreja. É para você o sermão desta manhã. É para você que se considera indigno da graça de um Deus que você ama, simplesmente porque Ele te alcançou, e você não consegue retribuir a graça maravilhosa que foi te dada, você não consegue devolver essa graça a Deus em santidade e irrepreensibilidade. Você não consegue devolver a santidade diante de Deus, você não consegue devolver em uma vida santa diante de Deus, e você vive atravessado por essa dor. É para você o sermão dessa manhã. O sermão dessa manhã é para dizer para você que a eleição não é um carimbo que disse para você: está tudo bem agora, fique em paz, pode continuar a vida que está. A eleição é aquela história que marca a nossa vida de uma vez por todas, e todas as vezes que a gente lembra dela, a gente diz: Senhor, eu te quero, porque tua graça me alcançou, mas eu só posso me sentir digno, mesmo sendo quem eu sou, porque eu estou em Cristo Jesus, teu Filho. Por isso minha pergunta para você nessa manhã não é se você é atravessado por iniquidades, pecados. Minha pergunta é se você está em Cristo Jesus, se você está nele, se você vive nele, se você está oculto nele. Porque se você está oculto nele, se você está nele, mesmo atravessado pelos pecados, que você luta para vencê-los, você ao mesmo tempo vai dizer: Senhor, obrigado, porque não foi pela minha obediência, não foi pela minha fidelidade, foi por meio de Jesus Cristo, foi pelos méritos de Jesus. Em outras palavras, a eleição não está dizendo para você, viu, que você é um robozinho. A predestinação não está dizendo para você que você: meu Deus, agora eu não sei o que eu vou escolher, se uma coxinha ou um risoles. A eleição não está dizendo para você: e agora, qual será que é a mulher que Deus tem para mim? Qual é o homem de Deus na minha vida? Eu escolho: Senhor, me ajuda a encontrar o homem e a mulher de Deus. A eleição, ela não é agora um aval para você pensar a vida como se você fosse um bonequinho nas mãos de um Deus que fica ali, fazendo você exercer sua vida como se você fosse um objeto nas mãos dele, controlando você. A eleição e a predestinação nas Escrituras está fazendo você perceber que quando você está pecando, não é a mão de Deus que está conduzindo a sua mão onde a sua mão não deveria estar. Essa mão continua sendo a sua própria mão. E é nessa hora que você tem que lembrar que Ele te salvou para que você não tivesse mais prazer e fosse mais escravo das suas próprias mãos. Quem é o Senhor de tua vida? Quem é o Senhor de tuas paixões? Quem é o Senhor de tuas mãos? É como se hoje estivéssemos dizendo numa só palavra: não existem aqui escarrados e não escarrados. Todos são escarrados.
A pergunta não é se o técnico escolheu você mesmo você sendo incompetente. Porque todos são incompetentes. A pergunta é: você quer jogar, mas não sabe como? Se essa é a sua experiência, é porque a graça do Senhor já repousou sobre você. Porque você não poderia, em hipótese alguma, desejar isso aqui, se em primeiro lugar você já não tivesse recebido as bênçãos dos céus, aquelas que foram dadas a você antes de você nascer, antes dessa igreja nascer, muito antes da fundação do mundo, porque essas bênçãos, a eleição e a predestinação vieram antes de tudo. Eu queria convidar você a curvar sua cabeça. E em contrição, agradecer a Deus pela obra de Jesus. Mas se você está ouvindo essa mensagem pela primeira vez, e a eleição atravessou seu coração, e você se percebe alguém querendo Deus, mas não sabendo como, é hora de você confessar os seus pecados, arrepender-se dos seus pecados, entregar sua vida, coração, alma, tudo para o Senhor. E Ele é fiel e justo para te salvar da multidão de pecados. Senhor Deus, tem misericórdia de nossa vida. Tem misericórdia de nosso coração. Tem misericórdia das escolhas ruins que fazemos. Mas tem misericórdia, Senhor, quando nós, mesmo sendo eleitos e predestinados pelo Senhor, achamos que as coisas funcionam pelos méritos, pelos nossos méritos. E aí a gente acha que ser santo, ser irrepreensível é pelos nossos próprios méritos. E a gente coloca na prova dos méritos os outros. Mas o Senhor colocou tudo diante de ti mesmo, a tal ponto de nos predestinar para sermos santos e irrepreensíveis diante do Senhor. E por isso, não conseguindo sermos santos e irrepreensíveis diante do Senhor, desejamos a santidade sem conseguir. E é por isso que somos tornados santos pela obra do Teu Espírito. Tua palavra não diz que devemos desistir da santidade, devemos nos aplicar à santidade, mas sabendo que crescemos em santidade pela obra do Teu Espírito, não pelos nossos méritos. É tudo sobre o Senhor, é tudo sobre Jesus. Bendito seja o Senhor, que através do Seu Filho Jesus nos deu bênçãos celestiais e não apenas terrenas. Te agradecemos pelo perdão, te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. E é no nome dele, Teu Filho, que oramos. Amém.